Abençoados e abençoadas, graça e paz. Estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus, para refletirmos, para avançarmos cada dia mais no conhecimento e na graça de Deus, cada vez mais reinando em vida e triunfando em graça. Um forte abraço a todos os seguidores deste canal, aqueles que são inscritos e também aqueles que ainda não são. Ao visualizar, dê um like. Eu sou muito grato a todos vocês que assim o fizerem. E também aqueles que, por qualquer motivo, não fizerem. Vamos lá. O tema é a diferença do Cristo da religião do Cristo da graça. Eu não quero dizer com isso que existam dois Cristos, como também nós percebemos que no sistema religioso, a forma como eles explicam, como eles falam, muitas pessoas acreditam em três deuses. Por mais que eles dizem que são três deuses em um, mas as pessoas continuam dentro desses lugares orando a Deus em nome de Jesus Cristo, que era nos seus dias o Nazareno, que não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, pois ele ali era o judeu nascido de mulher. Por isso que ele fez discípulos. Chamou primeiramente os 12 e disse a eles: ide, portanto, e fazei tantos quantos discípulos puderem fazer, para que eles pudessem percorrer aquele mundo de Israel para pregar aquele evangelho que era o da circuncisão, como está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15, que o sistema trouxe para depois da cruz, e ainda hoje assim eles os fazem. De casa em casa, dentro dos templos religiosos, nas ruas, convidando as pessoas a aceitarem Jesus como Salvador. Fundamentando isto em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando disse: ide por todo o mundo. O mundo era um mundo judaico, era um mundo de Israel. Somente aqueles que têm a mente ativada podem entender que o Cristo, ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para cumprir a lei. Os estrangeiros não tinham nada com esta comunidade judaica. Ele, ao ressuscitar, lá no caminho de Damasco, ele aparece a um judaizante, antes conhecido como Saulo de Tarso, que foi um perseguidor, e faz de Saulo de Tarso um apóstolo da graça de Deus, revela a ele este evangelho da incircuncisão, para que os estrangeiros fossem inseridos também nesse contexto da salvação. Então, quando ele morre, derrama o seu sangue na cruz do Calvário, todos, judeus, quanto estrangeiros, gentios, e todos quanto depois da cruz nascessem, estavam inseridos também nesse contexto. Daí que Paulo, o apóstolo da graça, ele diz: não há mais gregos, não há mais judeus, não há mais gentios, não há mais estrangeiros. Todos agora somos um. Todos somos um. Todos agora são o povo de Deus. Antes era apenas o povo de Israel. Agora os gentios, os estrangeiros, estão inseridos também nesse contexto. Dá para entender? Nós, gentios,
fomos inseridos nesse contexto. Fomos sepultados e batizados com ele na cruz, quando ele derrama o seu precioso sangue. Assim sendo, eu quero te dizer que você é vítima desse sistema religioso. Você precisa tirar o véu. O véu ainda está sobre o seu rosto. Quando dizemos que o véu ainda está sobre o seu rosto, isto implica que vocês não conseguem enxergar o evangelho da graça de Deus. Vocês não conseguem enxergar a liberdade que ele nos deu, a liberdade que ele nos trouxe. Vocês não conseguem enxergar que nós somos espirituais, que nós crescemos. Nós hoje nos alimentamos de alimento sólido. Não somos mais menino, alimentado com leite. Não vivemos mais na prática das obras, debaixo de preceitos, seja de homens, dos rudimentos da lei. Nós não temos nada a ver com aquilo que o Cristo Nazareno fez. Aquilo foi para os judeus. O que nós temos que fazer? Crer tão somente em tudo quanto ele fez. Isto é o que? Viver por fé. E o que é que o apóstolo da graça de Deus diz? Que devemos andar e viver por fé. Não por obras, mas por fé. Fomos justificados também por ele. E assim sendo, ninguém pode nos acusar de nada. Somos predestinados, eleitos, filho por adoção, co-herdeiro de todas as sortes de bênçãos. O que tinha que se fazer, ele fez. Nós tomamos posse de tudo. Por isso dizemos, somos abençoados, guardados, protegidos, temos saúde, vivemos cada dia como o melhor da nossa vida. Dizemos para os nossos irmãos, sois abençoados. Não futuralizamos, porque andamos por fé, não por vista. Quem futuraliza tem que ver para crer, tem que terminar o dia para depois dizer assim, graças a Deus, este foi o melhor dia da minha vida. Nós não, nós despertamos e já dizemos, este é o melhor dia da nossa vida. Nós vamos viver esse dia por fé, crendo tão somente que ele já fez o que tinha que ser feito. E aí nós falamos assim, pelo menos eu falo assim, eu vou em paz e vou voltar em paz. Ele já me livrou das balas perdidas. Ele já me livrou do homem violento, daquele que maquina o mal contra o próximo no coração. E assim eu vou avançando, eu vou crescendo, eu vou reinando, eu vou triunfando, eu vou me regozijando no Senhor sempre. Isso é fé. Os espirituais precisam entender isso. E assim viver por fé. Abandonar todas essas coisas que a religião coloca na mente das pessoas. O véu precisa ser tirado. Mesmo você não acreditando, tem sido vítima desse sistema. O véu, ele impede de um encontro real com o Pai dos Espíritos. Quando se tira o véu, você então encontra e vive o Cristo ressuscitado. Anda por fé, toma posse, vai crescendo cada dia mais em graça, livre, descansando no Senhor, crendo que ele habita no seu espírito, que testifica que você é filho dele. Você não vive mais com sentimentos de culpa alguma, você não tem mais dúvida de que tu é dele e ele é seu, que ele te escolheu primeiro, que você é propriedade exclusiva dele, que ninguém pode arrebatar você das mãos dele. É assim que é viver por fé.
Só o evangelho da graça de Deus pode tirar o véu. E não este evangelho da religião do Cristo Nazareno. Porque eles continuam fazendo tudo quanto Cristo Nazareno fez. Não é verdade? Nós fizemos isso também. Eu me batizei. Eu tomei muitos anos ceia. Eu busquei, uma tal língua estranha para que eu pudesse fazer parte do sistema religioso. Porque se você não for, batizado com o Espírito Santo com evidência de língua, você não pode fazer nada dentro desse sistema religioso. Já começa aí uma acepção dentro desse meio pentecostal. Um dos requisitos para ser obreiro é ser batizado com o Espírito Santo, com evidência de língua. Quando, na verdade, todos nós já somos. Porque temos o Espírito de Deus. Eu sempre digo, quando prego sobre esse assunto, coitado dos tradicionais, dos batistas, adventistas, presbiteriano, cristão do Brasil, congregacional, os nossos irmãos que não aceitam esse engano lá de Atos, quando eles se baseiam na descida do Pentecostes, da descida do Espírito Santo nos dias do Pentecostes. Os tradicionais têm o entendimento que ali era língua natural, cada um entendia na sua própria língua, mas os pentecostais não, diz que é uma língua estranha, a língua dos anjos. E hoje nem todos dentro desse sistema pentecostal e neopentecostal, então tem o Espírito Santo, porque nem todos são, batizados com evidência de línguas. Eles se contradizem. Muitos chegam até a dizer, de tão radicais que somente são salvos e irão para o céu aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Porque eles ensinam que o Espírito Santo é que vai levar, é que vai conduzir depois do arrebatamento, quando eles ressuscitarem, vai levar até os ares para encontrar com o Senhor. Você não precisa de templos, de instituições, como eleitos de Deus. Não precisam estar atrelados a nenhuma instituição religiosa para você ser filho de Deus. Você é filho, Ele te escolheu. Efésios capítulo 1. Você é salvo, você é sempre salvo. Os que conhecem a palavra da graça de Deus sabem que não precisa de templos religiosos, sabe que não precisa de um líder religioso. Porque Deus habita dentro de cada um de nós. Ele é um em todos. Ele é o Senhor soberano, que reina, que triunfa, que dirige os seus filhos, que guia os seus filhos. Ele dá certeza disso, convicção disso. Nós que temos esse entendimento não temos medo da morte. Porque sabemos de onde viemos e para onde nós vamos, nós iremos. Nós, da graça de Deus, não temos medo desse suposto inferno criado por eles como um lugar de tormento, de lago de fogo eterno. Nós, da graça de Deus, não cremos nesse ser espiritual que eles dizem ser o diabo. O diabo é a nossa carne que nos opõe todos os dias, mas o Espírito que está dentro de cada um de nós é forte, está sempre pronto. E é Ele quem nos guia, é Ele quem nos dirige. Então não estamos voltados para as obras da carne, não vivemos em libertinagem. Eles dizem que nós, da graça de Deus, pregamos a libertinagem, porque dizemos que somos salvos. Veja o entendimento deles, carnal. O espiritual, ele não vive na prática das obras da carne, porque ele é espiritual. Ele está sempre buscando as coisas do alto, as coisas de cima, as coisas de Deus, voltado para as coisas de Deus. Ele não está voltado para as coisas da terra, como Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, versículo 1. Haja vista que dentro desses lugares, tanto pentecostais quanto não pentecostais, eles fazem campanhas de prosperidade,
eles levam as pessoas a buscar as coisas desta terra, as coisas desta vida. Então lá as pessoas dizimando para serem abençoados, para serem prósperos, ofertando, acreditando que serão abençoados, quando na verdade já são. Mas eles não sabem porque o véu está sobre o rosto. A mente está atrofiada. Os fardos estão sobre eles. Como vão enxergar essas bênçãos que ele já nos deu? Não tem como enxergar. Então, nós da graça de Deus nos preocupamos porque eles são nossos irmãos. Nós queremos que eles também tenham esse entendimento. Muitos dos que se dizem cristãos ainda estão envolvidos com placas de denominação, carteirinhas de membros, títulos. Muitos não deixam esses lugares por causa disso. Lá eles têm título, na graça ninguém tem título. Então, somos todos iguais. Lá eles cantam, né? Lá eles pregam, né? Lá eles ensinam, né? São teólogos, são mestres, tem convenções, tem conselhos de líderes que se destacam dos demais. Lá eles têm ofertas, têm dízimo. Lá os líderes vivem em mordomias. Como eu já falei em algumas mensagens, né, eu caminho, né, todos os dias, eu passo na frente de muitas dessas igrejas. Estão lá estacionados os carrões dos líderes. Tem uma mundial aqui próxima. É apóstolo lá. Tem que ver a Hilux, ou Hilux, sei lá, o nome. Bonita, Zé. Dele, estacionado na porta da igreja o dia todo. Tem Universal aqui, a mesma coisa. Tem outras denominações, a mesma coisa. Enquanto que os seus membros andam a pés. Não tem muitas das vezes o dinheiro da passagem para frequentar esses lugares. Falta-lhes o café da manhã, o almoço e às vezes a janta. Estão endividados, às vezes na mão de agiotas, sem saber como sair dessas situações. Por mais que eles ofertam, por mais que eles dizimam, os beneficiados são sempre os cabeças, os líderes desses lugares. O sistema tem feito de muitas vítimas, atando sobre eles fardos pesados, iludindo essas pessoas. Dizem, vocês são livres, quando na verdade eles não são, por causa da prática do que eles vivem nos seus dias a dia. Que liberdade é essa? Que você deve obediência ao homem. Como você é livre se você tem que dar obediência ao homem? Eles até fundamentam, obedecei os vossos pastores em tudo. A quem foi dirigido isso? Para quem foi dirigido isso? Em qual época? A quem o apóstolo estava falando, estava se dirigindo? O ministério existia? Sim, existia. De apóstolos, de pastores, de evangelistas. Hoje não existe mais esses ministérios. Esses ministérios duraram até a cruz. Os únicos dons que permaneceram foi o amor, a esperança e a fé. Como eu já disse, eu estou devendo uma mensagem sobre esses dons que ainda permanecem. E qualquer dia desse eu vou pregar sobre isso. Mas lá não, eles têm títulos. Tem uma convenção aí que se considera a maior do Brasil. Agora, no mês de março, eles estarão indo, cada um dos seus estados, lá para o Rio Grande do Sul, para uma convenção geral. E muitos até se foram, porque foram de ônibus fretados. Outros vão no dia porque vão de avião. E lá eles vão se reunir 2, 3, 4 dias. Eu já fui. Convenção geral em Salvador e em outros estados. E ali, muitos se hospedam nos melhores hotéis, enquanto outros dormem no saguão da igreja, nos prédios anexos, né, da igreja, aspas, né, nas escolas próximas.
Eu conheço muito bem isso, eu sei como isso funciona. Eu já dormi em escolas públicas, anexado próximo ao local do evento. Mas os líderes não. Vão para os melhores hotéis com as suas esposas e alguns vão até com as suas amantes. Não estou falando demais. Isso é a mais pura verdade, é a mais pura realidade. Mas por que eles não deixam esses lugares? Por causa dessas primazias. Por causa dessas mordomias. Por causa dessas oportunidades que o sistema lhes concede. Quantos de nós que trabalhamos anos e anos, como eu me aposentei, não tive essa oportunidade de viajar? Eu tenho passaporte, já renovei e nunca tive lá um carimbo, porque nunca pude ir para fora do meu país. Conheço sim algumas capitais, alguns estados, num total de 15, mais ou menos, porque eu trabalhei como diretor do Procon, trabalhei numa empresa multinacional e viajava, porque a empresa patrocinava. Mas eles não. Eles vão, muitos vão para Israel, como eu vou daqui no centro da minha cidade. Essa é a mais pura verdade. Bancada e patrocinada por os membros que estão presos dentro desse sistema religioso. Então você é vítima desse sistema religioso. Então tá aí, qual é a diferença do Cristo da religião para o Cristo da graça de Deus, que é o Cristo ressuscitado? Ele submete aos preceitos, aos rudimentos, dentro desses lugares, seguindo ritos, liturgia, praticando cerimoniais, praticando a lei de Moisés. A maldição está sobre a vida dessas pessoas. Eles pensam que fazendo essas coisas estão agradando a Deus, quando na verdade não estão agradando a Deus. Deus, ele é espírito, e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Eles não entendem, eles não sabem o que é adorar o Pai em espírito e em verdade. Eles pensam e acham que se adorar o Pai em espírito e verdade é estar dentro de um templo reunido. É estar lá cantando, pregando, ensinando, ceando. Por isso que o domingo eles dizem que é o dia do Senhor. E ficam presos o dia todo, muitos deles nesses lugares. Uns vão de manhã e à noite, outros vão só à noite, outros vão só pela manhã. Sem falar naquelas reuniões de terças, quinta, quarta, durante a semana. Quanto mais reuniões, mais oferta. Essa é a mais pura verdade. Essa é a mais pura realidade. Aí eu te pergunto, vai continuar preso a esse sistema religioso que te oprime, que ata fardos pesados sobre os seus ombros, ou vai viver a liberdade da graça de Deus no Espírito? Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Nós da graça de Deus amamos vocês.